A gente sabe que na vida de um atleta, uma equipe é muito importante, né? Com nutricionista, médico, fisioterapeuta. Uhum. E falando dessa parte mental, o quão importante você considera esse trabalho mental e comportamental com o atleta? Tá, eu vou te falar por experiência própria, tá? E pelo que eu vejo hoje. Não adianta você ter um nutri, um médico, um preparador físico, nada e sua cabeça não tá boa. Porque tudo vai por água abaixo. Então eu entendi na pele, durante muitos anos, né? Mais de 20 anos como nadador, que se a sua cabeça não estiver bem, nada vai funcionar. Então, assim, é de suma importância porque é ela que dá uma base. É ela que faz realmente ter ali aquele piso bem firme para você conseguir empilhar todas as outras coisas, né? Porque no fim das contas, quando você chega lá na frente, é só você e você. Então a tua cabeça ela vai te trazer 1 milhão de pensamentos. Por mais que você esteja super bem preparado, tranquilo, calmo, não sei o quê, ela vai vir com aquele pensamentinho que vai ser: será? E aí quando ele vem com esse pensamentinho, cara, se você vai com ele, se você não sabe distorcer ou desviar ele, acabou. Tudo cai. Sabe? Então preparação mental hoje é o que eu observo que é, cara, de suma importância na carreira de qualquer atleta, até de uma pessoa, né? Na verdade, de qualquer pessoa. A gente vê o índice de burnout crescendo, de depressão crescendo, tudo isso. E tudo isso envolve a parte mental, né? Então, sim, eu sou suspeito para Não, falar. faz total Eu sou sentido. suspeito para falar, mas eu acredito que é, assim, uma das principais. Eu acho que é um equilíbrio, mas é uma das Com principais certeza. partes. Não, e até assim, eu como nutricionista, o quanto que a parte comportamental e a parte Uhum. mental influencia na dieta do paciente é impressionante. Assim, cada vez mais, inclusive, eu acho que o meu trabalho está indo para um lado, vira muitas vezes uma terapia, Exato. né? Do quanto as pessoas estão descontando suas frustrações, É. seus medos, suas angústias na comida, que é uma forma muito prática e rápida de sentir prazer. Então faz total sentido, dá muito fit. O seu trabalho com o meu tem tudo a ver, tudo a Sim, ver. e se você parar para perceber, as pessoas elas falam mais porque elas querem ser ouvidas. Então, Sim. hoje com a internet, o que acontece? Você vê muita coisa, mas você não se expressa. É muito difícil você falar com alguém e ser ouvido. Então, quando você tá ali com alguém, você só quer desabafar. E aí, qualquer profissional vira um psicólogo. Porque você tá ali, você. A pessoa fala, 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 fala. Porque ela não é ouvida em casa, ela não é ouvida pelo parceiro, pela parceira, pelo pai, pela mãe, pelo treinador, ela não é ouvida. Porque todo mundo quer sempre falar um pouco mais, né? E aí você acaba pegando essa demanda reprimida de pessoas que Exato. não vão lá apenas pela dieta, mas vão para reclamar o porquê que elas não conseguem fazer a dieta, elas estão há anos tentando e tal, 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 tal. De repente você vai ver o cachorro tem culpa no trabalho todo. Uhum. Porque o meu cachorro, eu preciso sair e não tenho tempo de fazer a dieta, entendeu? É verdade. Não é? É verdade, faz total sentido. É, exato, exato. Todo mundo vai acabar levando um pouco a culpa, né? Uhum. Exatamente. O atleta hoje, que momento você acha que está no mercado? Ele tem a consciência que ele precisa de um coach mental aí para evoluir? Até complementando essa pergunta, o próprio treinador acaba fazendo o papel do coach mental, né? É. Acredito que mais recentemente tem crescido bastante esse lance. Realmente é achismo da minha parte ou realmente estão começando a dar a devida importância a isso mais recentemente? Tá, ó. O atleta, ele tá começando a entender isso. Então, antigamente, o psicólogo, ele era pra doido, né? Então, não, mas não sou louco, não tenho problema, tô de boa. Então, a gente olhava como atleta, eu mesmo olhava como atleta, como esse olhar. Então, tipo, não sou doido, não preciso, não tenho problema, tal, tal, tal. E por outro lado, a gente tinha treinadores que não é tirando mérito do que eles faziam, mas, por exemplo, tinha treinadores muito bons no que eles eram propostos a fazer, mas muito ruins na parte mental de desenvolvimento do atleta. Por quê? Porque eles não eram capacitados e tá tudo bem, eles não tinham essa, vamos dizer assim, obrigação, responsabilidade. Então, se tinham treinadores que, sei lá, eu era um atleta que eu rendia muito quando eu era reprimido. Então, cara, você tá fazendo muito mal, só isso que você sabe fazer, não sei o quê. Eu ficava pé da vida e eu fazia o bagulho rodar. Só que ao mesmo tempo, aquilo também se tornava uma frustração interna. Então, olha só que loucura. Ao mesmo tempo que você tem que pressionar o cara, você tem que abraçar. Cara, um treinador não está preparado para isso. A educação física, ela não ensina isso na faculdade, né? A própria psicologia, ela ensina de uma maneira muito diferente. Você está lidando com... Você aprende uma teoria que depois você vai desenvolvendo com a prática. Então, hoje, o mercado ele está ficando mais quente quanto a isso. Então, os atletas eles estão começando a perceber mais, principalmente por Simone Biles, que saiu das Olimpíadas, o próprio Medina, que estão dando esses sinais de, cara, tô me afastando por causa da cabeça, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem muitos treinadores que são old school. Aquele treinador que cara, é meu jeito e acabou, e vai ser assim, pom, 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 e vai, pronto. Então, a gente tem essa batalha ainda, né? Essa profissão de treinamento mental, um treinador mental que ele não é o psicólogo, mas né, não faz o papel do psicólogo, ele faz um papel auxiliar junto com o psicólogo,
mas que está crescendo cada vez mais. Os atletas estão começando a entender que isso é realmente importante. E eu acho que o Instagram também, né? Toda a rede social, ela tá dando mais visão para isso e ajudando também. Antigamente não tinha, né? Porque o coach mental, ele tem que entender a fundo a vida do atleta, né? Sim. Esse atleta, às vezes ele é pai, às vezes ele é filho, ele tem esposa, ele tem outras atribuições. A gente sabe que hoje a vida do atleta no Brasil não é fácil. Então, às vezes ele tem talvez 2 empregos e ainda é atleta. Uhum. Então, o coach tem que ser, mais que tudo, um grande amigo e entender da vida dessa pessoa, né? É. Cara, você tem que aprofundar. A gente tem uma parada no Brasil que é assim, a vida da atleta não é fácil. Mas não é no mundo inteiro, tá? Em 2017 eu treinei com a seleção americana. Não tinha um atleta que não trabalhava na seleção americana. Caramba. Então, tipo assim, os caras trabalhavam, velho. Chegavam, tipo, no horário atrasado no treino, tipo, ó, puta, vou treinar mais De que depois. modalidade? Natação. Natação. É. Ah, vou treinar mais depois porque, ó, tô trabalhando. Então, tipo, eu tinha amigos que trabalhavam na NASCAR, tipo, Bolsa de Nova York, sabe? Umas paradas bizarras, assim. Os caras se destacavam muito, mas se olhava pro lado, era um campeão olímpico. Entendeu? Então, tipo, a gente tem muito essa visão no Brasil, e realmente é, mas lá fora também não é assim não, velho. Não é tão fácil Esse assim, apoio, não. né? A diferença lá é que o quê? Por exemplo, nos Estados Unidos, pegando os Estados Unidos, é que o cara, desde o começo, ele é incentivado a estudar porque ele vai ganhar uma bolsa de faculdade pra competir. Entendeu? Aqui a gente não tem isso. Aqui é ou você estuda ou você compete. Eu fui um dos que caí nessa, né? Mas lá não. Por exemplo, se você, a NCAA, que é a federação lá, se você tiver qualquer tipo de patrocínio, você não pode estudar. Se o teu tio, por exemplo, ou tua tia, um padrinho, quiser te pagar alguma coisa, ele não pode. Porque você não pode ter nenhum recurso externo você, ou família, da sua família, pai e mãe, para desempenhar dentro do esporte. Porque eles contam como patrocínio, aí você fica inelegível. Então, olha que louco. Entendeu? Então, o atleta tem que escolher. É. Tanto que você pega, tipo, desculpa te cortar, mas você pega, tipo, o Kobe Bryant, você vê lá, quando ele decidiu se tornar profissional, ele fala, eu decidi não ir pra faculdade e me tornar profissional. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, essa é uma visão muito distorcida que a gente tem, brasileiro, né? O brasileiro, ele normalmente é assim. Mas a vida do atleta não é fácil em lugar nenhum, mano. Em lugar nenhum. E você acha que essa falta de apoio é a principal queixa do atleta? Ou você consegue identificar uma outra queixa que seja uma principal? Cara, falta de apoio... De forma geral, né? Imagino que isso é muito individual, mas de Sim. uma forma geral, o que você considera a queixa principal do atleta? Eu acho que tem 2 mundos. Tem um atleta que tá desempenhando e tem um atleta que não tá desempenhando. O que não tá desempenhando, ele vai falar que é a falta de apoio. O que tá desempenhando já passou por essa falta de apoio, ele passou por todo o processo, ele conseguiu superar aquela falta de apoio, hoje ele tem apoio. Só que aí é a cabeça. Então eu não me sinto confiante, eu não me sinto isso, eu não me sinto aquilo, eu não me sinto preparado, eu treino e não dou resultado. Então são algumas fases. Então tem o cara que quebra aquela barreira do falta de apoio e vai pro falta de mentalidade, falta disso, falta daquilo. E tem o cara que não sai daquela barreira, não consegue sair mesmo, e ele joga por falta de apoio. Uhum. Então, normalmente o atleta ele vai jogar a pessoa, né? Ela vai jogar aquilo para onde ela não conseguiu ir. Então, a falta de apoio normalmente é porque realmente você não teve apoio. Em alguns casos, obviamente, isso acontece. Pô, já tive muitos amigos que não tinham realmente uma condição financeira de comprar um traje de natação. A gente sabia que ele estava em desvantagem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabia que aquele cara talvez não fosse um grande nadador. Ele seria um grande cientista. E como foi alguns, entendeu? Mas tem esse meio termo, assim, do cara que não saiu e ele jogou a culpa no falta de apoio. E o cara que passou daquilo, ele viveu, e aí ele tá numa outra fase, e aí ele fala que é mais mentalidade. Cara, isso que você falou é interessante, porque assim, ó, você como um preparador mental, você consegue identificar que, na verdade, a falta de performance daquela pessoa não é exatamente por essas variáveis, e é simplesmente, sei lá, não tem talento, talvez. E a pessoa te procurou pra uma ajuda. Como você vai... É difícil, Você né? consegue, Assim, olha, mesmo cabe que ao treinador mental porque falar... assim, por mais que a pessoa tenha toda uma estrutura, porque tem atleta que tem muita estrutura, que tá passando com nutricionista, tá passando com médico, tá fazendo a melhor planilha de treino, tem o preparador mental, dorme bem, enfim, consegue investir em suplemento e não vai, não acontece. Como é que a gente fala isso pra pessoa? Cara, a gente não fala. Meu papel não é desmotivar. Mas o meu papel, na verdade, é trazer pra realidade. Então eu tenho muitos atletas que eles chegam até mim e falam, cara, eu quero ser campeão olímpico. Beleza, tá aqui. Mas onde você tá nesse momento? Ah, eu tô aqui. Legal, então vamos pro teu próximo passo. Então eu nunca vou dizer que você não pode ser um campeão olímpico. Por mais que você não possa. Porque, cara, eu vou contar uma história que é muito animal na minha vida. A Escola do Atleta era um produto que custava R$ 9,90. Porque meu papel era ajudar realmente os atletas. Então, tipo, eu só queria que eles pagassem o custo das plataformas de tudo para eles entrarem e terem conteúdo.
E aí eu tive um menino que ele entrou e ele não tinha nem bola de basquete. Ele falou, eu quero jogar nos Estados Unidos. E eu falei, legal. Como que eu falo pro moleque que não tem uma bola de basquete que ele quer jogar nos Estados Unidos? E eu falei, cara, legal, pô, vamos pra cima, tal. Então, todo mundo se apresentou, bacana. Passou um ano, esse moleque, ele foi mais nas aulas do que eu. Todas as quartas tem uma mentoria ao vivo. Teve um dia que eu faltei. Eu gravei um vídeo e ele tava. Então, eu não fui em uma aula e ele tava. E aí, beleza. Passou um ano e pouquinho, ele crescendo, arrumou time, tal. Passou um ano, ele me ligou. Cara, ninguém me liga, é muito difícil alguém me ligar, e quando me liga, tipo, eu nem atendo, eu não gosto de falar no telefone. E ele me ligou, eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. Entendi. Ele, cara, você pode falar um minuto? Eu falei, posso. Ele, queria te agradecer porque eu tô indo pros Estados Unidos. Eu falei, mano, imagina se eu falo pra aquele cara 1 ano e meio atrás que ele não ia conseguir. Entendeu? Então, tipo assim, o meu papel não é quebrar um sonho, porque eu não sei do que a pessoa é capaz. Às vezes eu sou eu, ou você, ou ele, ou ela, ou sei lá, é uma vírgula que vai fazer o cara desempenhar. O meu papel é, tipo, trazer ele pra realidade e fazer ele trabalhar. Então, tipo, você quer isso? Tá bom. Então vamos olhar o cenário aqui. Você tá uma bosta, irmão. Você tá uma bosta. Isso eu falo. Você tá ruim. Você tá ruim. Agora vamos trabalhar pra você ficar melhor. E aí vamos observar essas melhoras, vamos observar isso, porque a gente melhora e a gente não percebe. Então isso acontece muito com o atleta. A falta de confiança vem disso, da evolução sem ser percebida, entendeu? Então é um papel difícil, mas às vezes você tem que dar umas alfinetadas, umas cutucadas.